Estamos invadindo literalmente a sua casa, levando muita informação a respeito de um ótimo artesanato. Começando o nosso vitrine do artesanato na TV. Gente, ó, quem tá aqui no programa hoje, a nossa Bernete 340, claro, com a Maria Angélica. Aí eu abri desse ladinho aqui, muito bem-vinda, viu, Maria Angélica? Obrigada. Como sempre, aliás, viu? Obrigada. São vários trabalhos que a nossa Bernete consegue fazer, gente, com uma categoria, com uma competência que chega até a doer os olhos, com uma perfeição. Por exemplo, aqui, olha que coisa mais linda, isso aqui é um gripir, lindo demais. E depois, Maria Angélica, todos esses trabalhos aqui, ó, são richelieu. O richelieu é tudo que envolve um corte, é isso? Exatamente, tecido e corte. E aqui é richelieu, porém com aplicação. Com apliquei, exatamente. Tudo isso a nossa Bernete faz. Tudo isso e mais um pouco. Que coisa mais querida, gente. Até crochê ela faz. Muito bacana. Vários trabalhos. Ela borda lençol, ela borda toalha. Não vou nem falar de pano de copa, né? Porque ela faz misérias. Ela faz enxovais para criança, para uniformes profissionais, para chefes de cozinha, para todo mundo que precisa. Bem-vinda. E você tá com uma blusa linda. Por acaso foi ela que fez? Não. Ainda não. Mas é dá que não pra fazer. Dá pra fazer, que eu não esse? tive ainda coragem. Isso aqui é um quê? Gripir. Menina, se ela faz gripir, ela pode fazer uma blusa dessa. Pode. Sabe o que eu tô pensando? Até uma saída de praia deve ficar lindo, não? Fica. Só ter coragem. Coragem. E aqui atrás... É, uma saída de praia não, uma saída num clube, né? Melhor. Exatamente. Aqui é o quê? É o crochê. Aqui é o crochê. Aí é o crochê. Ela fez esse trabalho em quanto tempo, você lembra? Cada pedaço 11 minutos e na mão, meio-dia. Nossa! Aqui eu até dei risada, eu vou contar tudo que acontece nos bastidores, que o povo adora saber o que acontece fora da gravação. As meninas colocaram essa peça e a Maria Angélica falou, tá ao contrário. Aí a gente falou assim, eu, Valdemar, não é, Valdeco, que você me deixa mentir? Tá tão perfeito, Maria Angélica, olha aqui, que a gente às vezes não sabe direito, ó. Lindo demais. E outros trabalhos expostos ali também. Deixa eu contar uma coisa, ela tem na memória dela 100 bordados. Porém, você pode pegar bordados na internet, ou no caso da aula de hoje, que a Maria Angélica adquiriu um CD com vários bordados, e você passa para a memória da máquina, porque já fica lá armazenado, e ela tem a entradinha USB. Não é? Sim. A aula de hoje, no caso, é essa aplicação. Isso, nós vamos aprender como faz a aplicação. E você pegou de um CD que você comprou. Eu comprei um CD americano, original, né? E passou para a memória E passei para a memória. Vamos lá, então, começar a fazer. Okay? Então, veja bem. Aqui eu já adiantei, porque nós não temos esse tempo todo, né? Eu já adiantei, então eu já fiz as laterais. Porque a lateral, nós trabalhamos com a linha luz e sombra, que é muito importante, né? Para que a gente tenha um visual legal, né? Que aqui nós trabalhamos o matizado. Então, aqui já fiz a aplicação, justamente porque nosso tempo nós não temos muito. Então, como essa parte é exatamente igual o que eu vou fazer aqui, e eu quero ensinar a um manuseio aqui da máquina que é muito importante. Tá? Então eu achei que esse trabalho é perfeito para ensinar o que eu quero ensinar e vamos aprender como faz uma aplicação. Quando ela fala luz e sombra, eu achei bem interessante, né? Porque aqui ela usou duas cores de linhas diferentes no tom de verde, então ela colocou a luz em cima e a sombra embaixo. Porque eu estou trabalhando numa toalha amarela. Não é isso? Dois tons para ficar luz e sombra. Ficou bem interessante. Aqui nós estamos um tecido branco. Então eu quis que ela, aqui para o estúdio, para que o pessoal visualizasse melhor. Legal. Tá? Então veja bem. Aqui na máquina, tá? Eu vou dar uma enroladinha aqui, né? Para que a nossa pecinha, o tecidinho não atrapalhe, né? Porque a gente morre de raiva quando a gente vai bordar e o nosso tecido
cai dentro do bastidor e borda junto. Então veja bem, vamos lá para a nossa máquina. Então aqui eu já inseri o pendrive com o bordado na linguagem XP. Só que eu apertaria aqui para chamar o bordado. Só que ele vai demorar uns 2 minutinhos para abrir e nós não temos esse tempo. Então eu já deixei na memória da máquina, onde eu vou apertar aqui, né? Já chamei, aperto aqui. No meu bordado está aqui, que eu quero. E ele já abriu, certo? Colocando. Então, essas cores de linha que eu deixei aqui, só para poder ilustrar, são as cores que eu usei, né? Eu usei um tom de verde para dar uma luz, aqui para dar uma sombra, um tom tomate, de um vermelho mais claro do que o vermelho que eu vou usar agora. E aqui para fazer a partinha da folha. Ok. Certo? Então veja bem, aqui está me dando 13 cores, que significa que eu tenho 13 fases. 57 minutos que duraria o meu bordado. Então por isso que eu já adiantei essa fase toda. Na aplicação, a máquina vai passar para dizer aonde eu sempre coloco um tecido, porque a aplicação significa que eu vou colocar um tecido, vou fazer o corte para poder bordar. Então veja bem, 13 cores significa 13 fases, então eu estou na fase 1. Eu quero colocar a minha rosa aqui, que é o que eu vou fazer, certo? Então eu vou procurar essa fase aqui. Então olha só, fase 1 eu já bordei, vou voltar aqui, né? A fase 1 eu já bordei, que são as folhas. Ok. Fase 2 também já bordei, que são as folhas. Fase 3 são as sombras, que eu já bordei. Fase 4 é o pestilho aqui das folhas, que eu também já bordei, com a linha marrom. Né? Fase 5 eu já usei a linha tomate, que é a parte de baixo dos meus botões de rosa. Fase 6, o contorno com a linha vermelho mais escuro, que eu também já bordei. Fase 7, ela pediu o tecido da parte de baixo, que eu já coloquei e já recortei e já bordei. A 8 é a mesma coisa. Certo? A fase 9, ela tá me pedindo o tecido. Então, olha só. Então, aqui, é muito importante para o pessoal entender uma coisa, Cláudia. No bordado, eu mando no bordado. O bordado não manda em mim. Então, se eu quiser mudar de fase, eu mudo. Então, eu não tenho que seguir fase 1, fase 2, fase 3. Eu posso mudar as fases de 3 mudar para 5, de 5 mudar para 8, de 8 mudar para 13. Depende da minha vontade. Correto. Eu mando no bordado, o bordado não manda em mim. Tá? Então, aqui no caso, ela está pedindo, tá? Ela está pedindo para mim aonde ela vai circular pedindo o apliquê. Tá? Ela está circulando. Todo o apliquê é assim. Ela pede aonde vai colocar o tecido de aplicação. Perfeito. Que interessante, Tá? né? Essa máquina, gente, eu falo sempre isso para a Maria Angélica, ela é praticamente um robô. Ela obedece os seus comandos. Então, tem muita gente que pergunta assim, ô Cláudia, eu queria me iniciar com uma bordadeira de uso doméstico, porém com uma capacidade para lá de profissional. Eu consigo aprender? Claro que consegue, porque embora ela tenha inúmeros recursos, gente, sem bordados da memória, ainda entrada USB que você pode jogar lá outros bordados, ela tem um manual todo em português, o que facilita a beça, é claro, mas tudo muito bem explicadinho. Você aprendendo os comandos da bordadeira, da nossa Deco 340, o resto ela faz sozinha. Até o tempo de cada bordado ela mostra para você. Isso é muito legal.
legal. Você tem, por exemplo, eu tenho 2 horas para ficar em casa bordando. Tudo aparece aqui. Ela é totalmente computadorizada. Vem com todos esses acessórios. Tem até um descanso muito prático para a nossa tesourinha. Ela é alto volt. Isso significa que ela vai regular a tensão automaticamente. 110 ou 220 volts, não importa onde você mora, aonde você colocar na tomada, ela mesmo já faz essa regulagem. E ela é bárbara, tem ajudado inúmeras pessoas a ganharem dinheiro com enxovais, com encomenda de uniformes, de bordados variados, de toalhas, de lençóis. Impressionante, eu poderia ficar horas aqui contando para vocês de todo o Brasil quantas pessoas, e quando eu falo pessoas, são homens e mulheres que estão trabalhando em casa. Olha que mordomia, que conforto bom com a nossa Bernete 340, Deco 340. Para quem ligar e comprar, vai receber de presente da Sun Special. Eu soube hoje, antes de começar a gravação, que infelizmente está terminando essa promoção. Temos pouquíssimas unidades. Então eu não sei quantas pessoas vão conseguir ganhar esse presente. São 25 carretéis coloridos que facilita a beça a sua vida na hora de você começar a bordar, fazer o seu trabalho na Deco 340. Presentaço da Sun Special para você de todo o Brasil. 0800 380 2000 ou 011 3382 2000. A pergunta, vou comprar pela loja virtual. Se você comprar ainda hoje, será que tem, Bia, para atender o povo? Ó o que a produtora fez. Então, comadre, corre e liga. Corre e também vai no site www.vitrinedoartesanato.com.br. Que é uma loucura, fez muito sucesso, não? Bom, então você estava começando a bordar o meinho dela, né? Isso. Então aqui agora, ela já me indicou aonde eu ponho o tecido. Ela indica tudo, não, Maria Angélica? Exatamente, ela já me indicou aqui, eu vou, aqui, ela já pediu aonde eu vou colocar meu tecido. Aí eu peguei um pedacinho do tecido, vou colocar aqui, vou pôr 4 pedacinhos de fita crepe aqui, ó, cobrindo a marcação. Deixa eu só fazer uma coisa que os meninos, sem querer, aqui, gente, ó o pontinho aqui. A marcação tá ali, ó. Tá aqui, tá? Foi isso que ela fez enquanto eu falava ali. Pronto. Tá? Cobri a marcação. Então agora eu vou abaixar, vou apertar o start, porque olha aqui no visor, tá? O visor tá em negrito, aonde ela tá dividindo a marcação. Abaixei o calcador e agora eu vou ligar. Ela vai... Toda paradinha que a máquina dá é para cortar a linha, né? Como eu não tenho linha em excesso, ó. Então sempre eu vou dando uma alisadinha assim, ó. Então ela vai passar novamente a segunda costura, porque para dar um reforço maior, para eu não fazer o corte numa costura só. Sempre, toda aplicação, ela vai fazer 2 costuras, às vezes ela faz um zigue-zaguezinho, para dar uma firmeza no meu corte. Ok? Então, olha só. Então ela já está fazendo a rosa maior. Lembrando que das laterais eu já fiz e já terminei. Por que que eu já terminei? Porque tem outro recurso da máquina que eu quero mostrar com isso também. Então aqui, ó, eu vou retirar, né? Vou retirar aqui essa fita crepe. Aqui de lado. Vou pegar a minha tesourinha e vou recortar em volta, ó. Lembrando sempre que a minha tesoura tem que estar com super amoladinha, ponta fina e curva. Gente, a posição da minha mão tá assim, reta. Nada de virar assim ou virar assim, tá? Tá retinha, olha. Quando eu posiciono a minha mão reta, eu tenho facilidade no corte. Se eu viro assim, eu vou picando o pano. Se eu pico o pano, eu não tenho um contorno correto.
Isso é muito bacana, gente. A bordadeira tem aí a entradinha dela USB. Então, eu fico pensando, de repente a pessoa tem lá o logotipo da sua empresa. Você coloca num CD, se ele tiver um CD, passa pro pendrive, joga aí na máquina, não é, Maria Angélica? Sim. E sai bordando aventais, uniformes. Nossa, hoje em dia dá pra gente ganhar muito dinheiro com ela. Dá porque pra aqui no caso... Dá para ter uma renda bem significativa. Complementaram muitas vezes a renda principal da família. Com toda certeza. E o principal, sem sair de casa, né? Sem sair de casa. Porque quem está chegando agora, no caso desse bordado, ela pegou num CD. Que ela comprou original, né? Um CDzinho norte-americano. E aí conseguiu passar essa flor para a toalha. Então, olha só, já recortei. Ok. Tá? Agora eu vou pôr na máquina para ela fazer um acabamento. Então aqui, só eu quero mostrar para vocês um outro recurso da máquina, que é importante, que eu havia comentado. Então olha só, aqui ela está me pedindo essa segunda flor, mas eu já fiz essa segunda flor, eu só quero terminar essa. Lembra que eu falei que eu que mando no bordado? Sim. Então veja bem, então eu vou lá para a fase 12, 13, olha aqui. Ela está fazendo, vai fazer todos esses acabamentos, só que eu já fiz aquele. Então, olha só, eu venho nesse recurso aqui, eu vou adiantar os pontos, ó. Tá vendo embaixo? Eu vou adiantando até ela iniciar aqui. Tá? Lembra que eu falei que eu tenho mais e menos? Sim. Então, vamos supor, às vezes eu estou bordando, arrebenta a linha. E ela bordou um pedaço sem linha. O que eu tenho que fazer? Se ela bordou um pedaço sem linha, eu tenho que vir aqui no menos, voltar um pouquinho. Para achar aquele ponto correto. E para achar. Entendi. E para achar. Ela faz uma edição de bordado. Exatamente. Gente, é brincadeira. Não, é a nossa Bernete 340. Exatamente. Maravilhosa. Exatamente. Enquanto você está terminando praticamente aí, deixa eu dar uma dica muito legal para vocês, porque a gente procura aqui no programa passar tudo quanto é tipo de recado, né? Você aprende um bom artesanato, mas não é importante você ter saúde, meu povo? Senão, por mais que você trabalhe em casa, não dá, né? O dia parece que não rende. E olha, saiba você que você tem uma farmácia natural na sua casa e não está nem sabendo. Como assim, Cláudia? O Fernando vai explicar através do livro Saúde Total. Bem-vindo, Fernando. Com certeza, Cláudia, você vai transformar a sua cozinha num laboratório com este livro aqui, o Saúde Total, porque você vai transformar alimentos em remédio natural e que vai ajudar a combater e prevenir várias enfermidades: asma, bronquite, depressão, hipertensão arterial, diabetes, enfim, várias enfermidades. Olha só, o melão, eu vou dar uma dica aqui. O melão é o maior amigo da mulher. Por quê? A mulher, quando está TPM, ela substitui o café da manhã pelo melão. Esse mesmo melão, também para quem está lutando contra a balança, é legal. Vai substituir a janta pelo suco de meio melão com 2 colheres da semente do melão e 5 folhinhas de hortelã. Agora, 5 folhinhas, que senão altera muito o sabor, entendeu, Cláudia? Perfeito! Agora, eu dei 2 dicas. São mais de 1.200 dicas aqui dentro deste livro chamado Saúde Total. Tem dicas de exercícios, fala dos alimentos. Esse livro é maravilhoso, ele vai transformar a sua vida. Agora, você compra em livraria esse livro, Cláudia? Não, não compra em livraria, muito menos em banca de jornal, somente por telefone. E ó, meu povo, tem até receita. Com certeza. E o frete é grátis. São mais de 500 páginas. 0800 719 7171. Como é que é, Cláudia? 0800 719 7171. Ô, Cláudia, quem ligar e adquirir o livro vai ganhar de brinde esse polivitamínico e também um presente surpresa. Mas tem que ligar agora, não é mesmo? Saúde Total, 0800 719 7171. Obrigada, Fê. Sempre Obrigado com você, cada tchau. dica boa. Sabe que meu pai era médico, né? Que Deus o tenha. E papai falava muito isso em casa. Gente, a cura de tudo tá na natureza. É a cura de praticamente tudo. Claro, tem que procurar o médico se estiver doente, mas a natureza ajuda a gente demais os alimentos. Fala, minha lindona. Enquanto eu ia lá, aqui, você cá trabalhou. Exatamente. Então aqui eu já cheguei no ponto que eu queria. Então olha só, aqui eu vou voltar só para vocês verem, tá? Ó, então eu voltando para trás, ó, eu vou, ó, tá vendo? Aqui ela tá lá, né? Aqui eu já bordei. Então eu vou adiantar o meu ponto, ela já tá vindo para cá. Uhum. É aqui eu não bordei, é só apertar
abaixar meu calcador, apertar meu start e ela vai terminar a minha flor agora, ó. Ela sempre para bordar, para cortar a linha, olha. E agora ela vai embora. Por isso que a gente fala, né, Maria Angélica, é só a pessoa aprender os comandos da máquina? Sim. Porque ela faz tudo sozinha. Ela faz, nas aplicações, ela já indica exatamente aonde eu tenho que colocar o tecido, que tecido eu tenho que pôr, que cor que eu tenho que pôr, tudo. Aonde eu tenho que pôr tudo. É só eu escolher, claro que eu tenho que combinar, claro que eu tenho que ter bom gosto. Porque na realidade, eu sempre falo para meus alunos o seguinte, que bordar é pintar com linhas. Que legal, bordar é pintar com linhas. Né? Porque se a hora que eu for distribuir as linhas, se eu não escolher linhas corretas, não trabalhar com a luz, com a sombra corretamente, é igual um quadro. Aquilo fica muito sem sentido. Né? Fica chapado, né? Exatamente. Então, sem vida. Exatamente. Se eu trabalhar, aqui no caso eu usei um tecido, um tom abaixo da linha do contorno. Então, quando eu uso um tecido abaixo da linha do contorno, a gente consegue trabalhar melhor, entendeu? E eu queria, será que vamos ter um tempinho pra gente explicar o crochê? Quantos minutos você precisa? Olha lá, a Bia te passou 5 minutos, dá? Eu acho que dá. Uma vaga explicação, né? Vamos porque não trabalhar é assim... o nosso crochêzinho. Que aí agora ela terminaria tudo sozinha fazendo esse preenchimento. Porque é super rapidinho, não temos... Tá aqui, ó, tudo na mão já. Agora vai um pouquinho do crochê para ter pelo menos uma explicaçãozinha. Uma explicaçãozinha que é super rápido, bem, gente, ó. Eu vou pegar, que é esse crochêzinho aqui, ó, tá? Que tá aqui atrás. Ok. Super rapidinho. Nós vamos pegar a entretela hidrossolúvel. Nós vamos pegar de 3 a 4 folhas. A parte áspera sempre pro lado de dentro, ó. Vou pôr aqui. Eu vou usar o meu bastidor A, que é o bastidor pequeno, e vou pôr a minha entretela, bem justinho, ok? Ó, tá aqui. Então eu sempre gosto de desligar a máquina e vou retirar a linha. Tá, vamos retirar a linha, vamos pôr a linha. Eu vou usar essa linha branquinha aqui, que foi a mesma que eu usei. Né, vamos pôr super rapidinho. Porque o pessoal me pergunta muito, sabe? Como que a gente faz o crochêzinho? Vai ter, assim, hoje uma iniciativa, assim, um comecinho, né, Maria Angélica? Um comecinho, só para vocês verem como faz, é muito simples, olha. Eu vou chamar aqui, que já tá na memória da minha máquina, meu crochêzinho, ó. Tá aqui, já chamei, ele já foi para a memória. Já coloquei a entretela no meu bastidor. Já pus na máquina, certo? Pus na máquina, apertei, pronto. Ela para eu cortar a minha excesso de linha, ó. Apertei. Só isso. E agora ela vai começar a crochetar? Agora ela vai começar a crochetar. Esse ponto do crochê, ela tem na memória ou você colocou? Não, ela tem na memória. Deixa eu só pegar aqui, essa na gente. memória. Ó. Ela já vai bordar. Certo? Bom, pessoal, vocês já viram, então, ela já bordando, ela vai terminar, tá? Vou desligar aqui, tudo bem? Sim. Ó, então, você passou 11 minutos, aqui, bordou, certo? Bordou aqui. Então, agora, ó, eu vou retirar aqui, ó, tiro todinho aqui, ó. Sem medo de ser feliz, tá? É pra isso mesmo, né? É isso mesmo. Esse resto aqui da entretela,
Isso aqui é de amido de milho. Então você guarda para engomar a camisa do marido. Ah, é? É. Máximo. Então, o excesso de linha a gente corta. Como minha mãe Põe na tem água. hidrossolúvel. Põe na água, ela vai Desmanchar. desmanchar. Esse pozinho às vezes entra na garganta. Quer dizer, ó, esse pontinho de crochê tá na memória da nossa Bernete 300. Esse não tá. Não, esse não. Mas tem pontos de crochê na memória? São Não. 100 pontos. Tem ponto dessa, Desculpa, né? gente. Só se você colocar algum ponto que você queira também, através do pendrive. Tá? Agora um tempinho só para tirar. Se quiser uma aguinha, peça já. Gente, vamos falar mais uma vez da nossa Deco 340 Bernete maravilhosa. Quem tá querendo, a gente parcela para vocês. Ó, é um baita de um investimento. Tem gente hoje, como outro dia a Maria Angélica explicou, que ela conhece um rapaz que de segunda a sexta trabalha no banco e final de semana ele tá ganhando um bom dinheiro vendendo toalhas, lençóis e outros trabalhos que ele borda usando a nossa Bernete Deco 340. Mas, ô Cláudia, não sei bordar nada. Olha, você vai ler o manual todo em português, vai aprender os comandos e o robô, ela é praticamente um robô. Ela executa tudo com uma super perfeição. O acabamento é de primeira, por isso que a gente fala que você pode sim e vai ganhar muito dinheiro, sendo com enxovais, enxoval de casamento, de nenê, tem sempre muito nenê nascendo. Você pode uniformes profissionais de grandes indústrias, de empresas, uniformes escolares, de restaurantes. Eu ficaria um bom tempo falando aqui. Richelieu, o gripir, crochê, 100 pontos, 100 bordados na memória, 100 pontos na verdade na memória, outros que você pode colocar também, colocando aí o seu pendrive. Vem com todos esses acessórios, é um design suíço, é maravilhosa. Eu digo que acho que é uma das melhores bordadeiras do mundo, sem nenhum exagero. E ainda por cima, ela é alto volt, ou seja, ela vai regular a tensão elétrica e a sua voltagem automaticamente. Nem com isso você precisa se preocupar. Para quem ligar e comprar, tem um presente, mas olha, o que acontece? A Science Fashion, que é uma empresa bárbara, é ela quem traz para o Brasil a Bernete, a Deco 340. Aí, de presente para todo mundo que ligar e comprar, ela tá mandando um organizador de bobinas, com 25 bobinas coloridas, estão bem diferentes. Só que assim, tem um número limitado desse organizador, então a gente parece até conversa de vendedor, né? Ah, tá mandando ligar hoje, mas é verdade, que você vai comprar a sua máquina, você vai comprar. Com bom preço e parcelado, vai também. Porém, eu não sei quando que vai acabar esse organizador de bobinas que facilita a beça, agiliza o seu tempo trabalhando com a Deco 340. Então, quando ele acabar, você vai ligar e vai chorar, você vai levar a máquina, mas não vai ter mais o seu organizador, porque, ó, tá aqui, ó, tá praticamente acabando no estoque, tá? Telefone para todo o Brasil, 0800 380 2000, mas eu não canso de olhar, maravilhosa, potente a beça, não? E para São Paulo, capital, ou celular 011 3382 2000. Pela nossa loja virtual, www.vitrinedoartesanato.com.br. Inclusive, olha, com os gabaritos o A e o B, que a Maria Angélica sempre utiliza aqui na aula. Hoje você utilizou o gabarito A? Que é o A, né? O A, tá aqui. 2 gabaritos que chegam, que facilita a beça a sua vida. Gente, dá para fazer trabalhos maravilhosos, tem outros, inclusive, expostos aqui, ó. Mas o tempo tá acabando, né, Biazinha? Então é com esse tempinho acabando que a gente se despede de vocês. Olha aqui, ó, já sem a entretela, que foi dissolvida, né? Exatamente, já tá prontinho. Desejando que vocês sejam muito felizes, que adquiram a Deco 340, porque ela muda vidas. Muda ou não muda? Oh, com toda certeza. Legal. Um beijo para você, um beijo Brasil inteiro. Obrigada pelo carinho, pela companhia e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.
esse trabalho é perfeito para ensinar o que eu quero ensinar e vamos aprender como faz uma aplicação. Quando ela fala luz e sombra, eu achei bem interessante, né? Porque aqui ela usou duas cores de linhas diferentes no tom de verde. Então ela colocou a luz em cima e a sombra embaixo. Porque eu estou trabalhando numa toalha amarela. Não é isso? Dois tons para ficar luz e sombra. Ficou bem interessante. Aqui nós estamos um tecido branco. Uhum. Então eu quis que ela, aqui para o estúdio, para que ela visualize, para que o pessoal visualizasse melhor. Legal. Tá? Então veja bem. Aqui na máquina, tá? Eu vou dar uma enroladinha aqui, né? Para que a nossa pecinha, o tecidinho não atrapalhe, né? Porque a gente morre de raiva quando a gente vai bordar e o nosso tecido cai dentro do bastidor e borda junto. Então veja bem, vamos lá para a nossa máquina. Então aqui eu já inseri o pendrive com o bordado na linguagem XP. Só que eu apertaria aqui para chamar o bordado. Só que ele vai demorar uns 2 minutinhos para abrir e nós não temos esse tempo. Então eu já deixei na memória da máquina, onde eu vou apertar aqui, né? Já chamei, aperto aqui. No meu bordado está aqui, que eu quero. E ele já abriu, certo? Colocando. Então, essas cores de linha que eu deixei aqui, só para poder ilustrar, são as cores que eu usei, né? Eu usei um tom de verde para dar uma luz, aqui para dar uma sombra, um tom tomate, aí é o crochê. Aqui é o crochê. Aí é o crochê. Ela fez esse trabalho em quanto tempo, você lembra? Cada pedaço 11 minutos e na mão, meio-dia. Nossa! Aqui eu até dei risada, eu vou contar tudo que acontece nos bastidores, que o povo adora saber o que acontece fora da gravação. As meninas colocaram essa peça e a Maria Angélica falou, tá ao contrário. Aí a gente falou assim, eu, Valdemar, não é, Valdeco, que você me deixa mentir? Tá tão perfeito, Maria Angélica, olha aqui, que a gente às vezes não sabe direito, ó. Lindo demais. E outros trabalhos expostos ali também. Deixa eu contar uma coisa, ela tem na memória dela 100 bordados. Porém, você pode pegar bordados na internet, ou no caso da aula de hoje, que a Maria Angélica adquiriu um CD com vários bordados, e você passa para a memória da máquina, porque já fica lá armazenado, e ela tem a entradinha USB. Não é? Sim. A aula de hoje, no caso, é essa aplicação. Isso, nós vamos aprender como faz a aplicação. E você pegou de um CD que você comprou. Eu comprei um CD americano, original, né? E passou para a memória E passei para a memória. Vamos lá, então, começar a fazer. Okay? Então, veja bem. Aqui eu já adiantei, porque nós não temos esse tempo todo, né? Eu já adiantei, então eu já fiz as laterais. Porque a lateral, nós trabalhamos com a linha luz e sombra, que é muito importante, né? Para que a gente tenha um visual legal, né? Que aqui nós trabalhamos o matizado. Então, aqui já fiz a aplicação, justamente porque nosso tempo nós não temos muito. Então, como essa parte é exatamente igual o que eu vou fazer aqui, e eu quero ensinar a um manuseio aqui da máquina que é muito importante, tá? Então eu achei que essa... Tudo bom? Com licença, estamos invadindo literalmente a sua casa, levando muita informação a respeito de um ótimo artesanato. Começando o nosso vitrine do artesanato na TV. Gente, ó, quem tá aqui no programa hoje, a nossa Bernete 340, claro, com a Maria Angélica. Aí eu abri desse ladinho aqui, muito bem-vinda, viu, Maria Angélica? Obrigada. Como sempre, aliás, viu? Obrigada. São vários trabalhos que a nossa Bernete consegue fazer, gente, com uma categoria.
com uma competência que chega até a doer os olhos, com uma perfeição. Por exemplo, aqui, olha que coisa mais linda, isso aqui é um gripir, lindo demais. E depois, Maria Angélica, todos esses trabalhos aqui, ó, são Richelieu. O Richelieu é tudo que envolve um corte, é Exatamente, isso? tecido e corte. E aqui é Richelieu, porém com aplicação. Com apliquei, exatamente. Tudo isso a nossa Bernete faz. Tudo isso e mais um pouco. Que coisa mais querida, gente. Até crochê ela faz. Muito bacana. Vários trabalhos. Ela borda lençol, ela borda toalha. Não vou nem falar de pano de copa, né? Porque ela faz misérias. Ela faz enxovais para criança, para uniformes profissionais, para chefes de cozinha, para todo mundo que precisa. Bem-vinda. E você tá com uma blusa linda. Por acaso foi ela que fez? Não. Ainda não. Mas é dá que não pra dá pra fazer, que eu é não esse? tive ainda coragem. Isso aqui é um quê? Gripir. Menina, se ela faz gripir, ela pode fazer uma blusa dessa. Pode. Sabe o que eu tô pensando? Até uma saída de praia deve ficar lindo, não? Fica. Só ter coragem. Coragem. E aqui atrás... É, uma saída de praia não, uma saída num clube, né? Melhor. Exatamente. Aqui é o quê? De um vermelho mais claro do que o vermelho que eu vou usar agora. E aqui para fazer a partinha da folha. Ok. Certo? Então veja bem. Aqui tá me dando 13 cores, que significa que eu tenho 13 fases. 57 minutos que duraria o meu bordado. Então por isso que eu já adiantei essa fase toda. Na aplicação, a máquina vai passar para dizer aonde eu sempre coloco um tecido, porque a aplicação significa que eu vou colocar um tecido, vou fazer o corte para poder bordar. Então veja bem, 13 cores significa 13 fases, então eu estou na fase 1. Eu quero colocar a minha rosa aqui, que é o que eu vou fazer, certo? Então eu vou procurar essa fase aqui. Então olha só, fase 1 eu já bordei, vou voltar aqui, né? A fase 1 eu já bordei, que são as folhas. Ok. Fase 2 também já bordei, que são as folhas. Fase 3 são as sombras, que eu já bordei. Fase 4 é o pestilho aqui das folhas, que eu também já bordei, com a linha marrom. Né? Fase 5 eu já usei a linha tomate, que é a parte de baixo dos meus botões de rosa. Fase 6, o contorno com a linha vermelho mais escuro, que eu também já bordei. Fase 7, ela pediu o tecido da parte de baixo, que eu já coloquei e já recortei e já bordei. A 8 é a mesma coisa. Certo? A fase 9, ela tá me pedindo o tecido. Então, olha só. Então, aqui, é muito importante para o pessoal entender uma coisa, Cláudia. No bordado, eu mando no bordado. O bordado não manda em mim. Então, se eu quiser mudar de fase, eu mudo. Então, eu não tenho que seguir fase 1, fase 2, fase 3. Eu posso mudar as fases de 3 mudar para 5, de 5 mudar para 8, de 8 mudar para 13. Depende da minha vontade. Correto. Eu mando no bordado, o bordado não manda em mim. Tá? Então, aqui no caso, ela está pedindo, tá? Ela está pedindo para mim aonde ela vai circular pedindo o apliquê. Tá? Ela está circulando. Todo o apliquê é assim. Ela pede aonde vai colocar o tecido de aplicação. Perfeito. Que interessante, Tá? né? Essa máquina, gente, eu falo sempre isso para a Maria Angélica, ela é praticamente um robô. Ela obedece os seus comandos. Então, tem muita gente que pergunta assim, ô Cláudia, eu queria me iniciar com uma bordadeira de uso doméstico, porém com uma capacidade para lá de profissional. Eu consigo aprender?
Claro que consegue, porque embora ela tenha inúmeros recursos, gente, sem bordados da memória, ainda entrada USB que você pode jogar lá outros bordados, ela tem um manual todo em português, o que facilita a beça, é claro, mas tudo muito bem explicadinho. Você aprendendo os comandos da bordadeira, da nossa Deco 340, o resto ela faz sozinha. Até o tempo de cada bordado ela mostra para você. Isso é muito legal. Você tem, por exemplo, eu tenho 2 horas para ficar em casa bordando. Tudo aparece aqui. Ela é totalmente computadorizada. Vem com todos esses acessórios. Tem até um descanso muito prático para a nossa tesourinha. Ela é alto volt. Isso significa que ela vai regular a tensão automaticamente. 110 ou 220 volts, não importa onde você